Fala galerinha do Wargame, mais um videozinho tutorial de saga para vocês. Hoje nós vamos estar vendo como se faz a fase de shooting. Então, para começar, eu gostaria de primeiramente pedir desculpas de que houve alguns erros no vídeo anterior. Primeiramente, eu estava falando que quando você sofre um hit e está salvando você tem direito à defesa, você cancela ele no 4+. No entanto, é no 5+, e 4+ se você estiver com close ranks. Eu acabei errando isso. Outra coisa que eu acabei esquecendo de fazer é marcar a exaustão dos nossos levis. Eles lutaram, portanto eles ganham um marcador de exaustão, e os nossos Hurt Guard também lutaram, também ganham um marcador de exaustão, certo? Então, agora vamos fazer o nosso shooting com os nossos levis aqui. No entanto, o que acontece aqui é que nós não temos mais dados de ativação, então não podemos fazer mais nada. Então, já explicando como funciona o turno no nosso jogo de saga, agora seria a vez dos vikings jogar. Então, os vikings, como eu já expliquei anteriormente, vão gerar os seus dados de saga, né, dependendo da quantidade de unidades na mesa. Nós temos aqui 2 Warriors, aqui mais uma unidade de levis, os Hurt Guards e o Warlord, portanto são 5 dados, né? Eles ativam. Eu vou jogar 5 dados, 3 dados ficam aqui para disponíveis para caso algum poder seja utilizado. Eu vou jogar, vou alocar. Nossa senhora, tudo F. Nossa, incrível. Então, vou alocar aqui e já vou explicar aqui, por exemplo, ó, que eu não falei da outra vez, que quando tem um sinal de mais, você precisa alocar os 2 dados, né, para que esse poder funcione, né. Vamos botar um aqui no combate bônus, né, que vai ser importante. Mas, no entanto, não vamos jogar com os vikings, né, porque o que é importante é mostrar como se faz o shooting, e os vikings não têm armas de arremesso, né, nós só temos com nossos levis saxões. Então, vamos passar a vez para os saxões, né, da mesma forma. Os nossos saxões aqui têm 5 unidades na mesa, né? Eles geram 5 dados, esses dados são jogados, né? E são alocados, certo? Vamos alocar aqui um Select Field, porque nós precisamos ativar um Great Field aqui. Vamos ver se nós podemos, vamos ver se vamos botar aqui no combate bônus também, que isso aí vai ser importante. E vamos assim, bom, não importa muito, né? Então, o que acontece agora, né, é que, como foi explicado anteriormente, vamos ativar aqui Select Field, mais de 10 unidades, né? No caso, pode ativar uma unidade com mais de 10 unidades. Nós temos os levis aqui, que contém 12 miniaturas, né? Então, vamos ativar eles e vamos fazer o shooting, certo? Para fazer o shooting, nós vamos determinar a agressão. A agressão do shooting é diferente do melee, né? No caso, essa unidade aqui, né, ela está com esse arqueiro representando, né, que essa unidade é uma unidade de range, né? Portanto, a agressão dela para o melee é 1/3. Lembrando que os dados são arredondados sempre para cima, tá? Quando houver números ímpares, eles são arredondados para cima. E no caso aqui, nós vamos ver o shooting. O shooting é a metade, nós temos 12 lá, então nós temos 6 dados que são gerados pela agressão dos levis, certo? Agora vem a fase 2, que é a fase de usar o Saga Dice, né? No caso aqui eu vou usar um combate bônus, aqui é só um cavalinho, o cavalinho vai dar mais um ataque, eu posso escolher shooting, né? Então eu vou escolher isso aqui e vou ganhar um dado a mais. Agora é a vez dos vikings, eles usarem os Saga Dices, né?
Então eu vou escolher aqui, né, de forma mais simples mesmo, só um combate bônus, para que ele use, né, no Shooting Reaction, né? Ele vai poder usar um dado de defesa a mais. E eu volto para os anglo-saxões, que decidem não usar mais nenhum dado de saga, nem mais nenhum poder. Passo novamente para os vikings, e os vikings decidindo não utilizar nenhum Saga Dice, a fase de Saga Dices acabou, né? E nós vamos agora efetivamente para o hit. Então, né, nós passamos para a próxima fase, que é determinar o ataque. No caso, os levis geraram pela sua agressão 6 dados, né, ganharam mais um dado de bônus. No entanto, não podem gerar mais dados de bônus do que os dados originais. Não pode ter mais que 12 dados no caso, né? No caso aqui vão ser 7. Eu vou atirar procurando a armadura do meu Warlord. Vou atirar no meu Warlord, que eu tenho visto aqui, né? Tenho visão, tenho linha de visão para ele, então eu vou atirar no meu Warlord, certo? Que tem armadura 5. Então eu vou atirar aqui. Vamos ver se sai algum 5. Espero que sim. Ó, saíram. Saiu 2 5. E esses aqui não tiveram sucesso. Portanto, o Warlord vai ter que salvar vai ter que salvar esses 2 dados no 4+, né? Como ele não está com cobertura, então ele vai ter que salvar no 4+. O nosso Warlord vai fazer sua jogada, né? Ele vai pegar os 2 dados que ele vai ter que salvar dos hits, mais um, porque ele usou um Saga Dice, né? Que dá esse bônus de um dado a mais. Ele vai procurar por 4 e ele conseguiu salvar todos os tiros. Então, os nossos levis ganham um marcador de exaustão. Eles estão com uma exaustão, certo? E o nosso Warlord, por exemplo, se ele tivesse levado um dano, ele poderia, como os Warlords, eles têm alguns poderes, né, que estão descritos nos livros, sendo que um deles ele pode alocar o dano para uma Hurt Guard que tiver a pelo menos uma distância S, né? Aqui no caso ele poderia passar o dano e de tirar uma unidade da Hurt Guard, ou ele poderia usar um outro poder que ele tem. Esse era o Buddy Guard, e ele tem um outro poder que é resiliência, se não me engano, que no caso ele pode assumir pontos de fadiga para cada hit que ele levar, certo? Ele levou um hit, ele ganha 1 ponto de exaustão. Levou 2 hits, ele leva 2 pontos de exaustão. Até o máximo de 3. Já vou explicar como funciona a exaustão. Quando o máximo que uma unidade pode ter, em termos de exaustão, é 3 pontos. Quando uma unidade chega aos 3 pontos de exaustão, ela não pode fazer mais nada na rodada a não ser descansar, né? E existem ainda outras funções para a exaustão. Com a exaustão, você pode, por exemplo, digamos que o Warlord vai atacar essa unidade de levis na vez dele. Como ele está com 3, ele não pode. Ele teria que descansar para perder exaustão. Mas digamos que ele tenha 2 pontos, certo? Se ele tem 2 pontos, os anglo-saxões podem assumir, né, que podem dizer que ele está muito cansado e que ele vai usar essas 2 exaustão para descansar e não atacar. Da mesma forma,
O Warlord poderia dizer que os Levis estão com 1 ponto de fadiga, então eles estão muito cansados para se defender. Então eles vão ter menos dados de defesa. Então existem várias formas que você pode gastar a sua exaustão do seu inimigo, né, para fazer movimentos estratégicos. Então era isso, galera. Esses foram os videozinhos de saga. Eu espero que vocês tenham gostado. Pretendo fazer mais vídeos de outros jogos também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, mande uma mensagem que eu tento explicar. Essa foi uma explicação simples do jogo, mais objetiva, focando as regras básicas. Lembrando que nos livros de cada período, o livro dos Vikings, dos Cruzados, ou o livro das idades clássicas, né, como os romanos, como dos gregos, do Aníbal, tem outras regras dando mais profundidade ao jogo. Mas era isso, galera. Valeu, muito obrigado, até mais.